É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e que alegria nós estarmos juntos, sendo iluminados pela Palavra de Deus. Porque a Palavra é luz para os nossos passos. Ela vai iluminando os passos que nós damos, ela vai iluminando o nosso caminho, ela vai nos direcionando para a vontade de Deus e principalmente nos preparando aqui para a eternidade. Aqui nós vamos vivendo segundo os valores eternos, segundo os critérios da santa palavra de Deus, segundo aquilo que foi estabelecido no céu. Por isso nós precisamos viver a experiência da Lexio Divina, escutar Deus, deixar Deus moldar-nos, nos colocar na direção da vontade dele. Quero convidar você a abrir o seu coração e a desejar escutar esse Deus que nos prepara para o céu. Vamos juntos pedir a presença do Divino Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno. Vamos anotar o texto que nós iremos meditar hoje. Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 25. Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 25. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouça. Certa vez as árvores puseram-se a caminho a fim de ungir um rei para si. E disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos, para me balançar acima das árvores? As árvores disseram então à videira: Vem reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu reinar sobre nós. E o espinheiro respondeu-lhes: Se de verdade quereis ungir-me como vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas, se não quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. E agora, vede, foi com lealdade e retidão que agistes, proclamando o rei Abimeleque? Agiste bem para com Jorobaal e sua casa, e o recompensaste segundo merecia? Meu pai lutou por vós, arriscando a vida, e libertou-vos do poder de Madiã. Hoje, porém, vos insurgiste contra a casa de meu pai, massacrando seus filhos, 70 homens de uma só vez. Proclamastes rei sobre os habitantes de Siquém, a Abimeleque, filho de uma escrava do pai, só por ser vosso irmão. Se, pois, agiste hoje em lealdade e retidão com Jerobaal e sua casa, sejais felizes com Abimeleque, e seja ele feliz convosco. Mas, se não for assim, saia fogo de Abimeleque e devore os cidadãos de Siquém e de Bet-Melo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Melo e devore Abimeleque. Temendo Abimeleque, seu irmão Joatão escapou e refugiou-se em Bara, onde se estabeleceu. Abimeleque dominou sobre Israel durante 3 anos, mas Deus enviou um espírito de desordem e semeou discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que começaram a traí-lo. Assim, a morte cruel dos 70 filhos de Jerobaal e a efusão do seu sangue devia recair sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os cidadãos de Siquém que o ajudaram. Os cidadãos de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto das montanhas e cometiam roubos, despojando os que passavam. E Abimeleque foi informado disso.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos aqui tocar em algo muito importante no contexto do nosso estudo bíblico, naquilo que nós estamos buscando, né, o entendimento, a compreensão, aquilo que Deus está falando conosco. Então, Garizim é o Monte das Bênçãos. Então, profeticamente, né, Joatão sobe lá para falar num lugar santo como profeta, denunciando a injustiça com uma parábola agrária que nós acabamos de escutar. Então, Joatão é o único filho de Jerobaal, de Gideão, né, que permaneceu vivo. Então, agora ele usa de uma parábola e ele fala profeticamente com autoridade, que não vem do exército, que não vem de um poder político, mas vem da verdade e da justiça de Deus. Então ele se coloca ali como boca de Deus para questionar o povo de Siquém, para questionar a autoridade de Abimeleque, mas também para dizer, olha, se vocês estão se rendendo assim, não é, a uma autoridade que não foi confirmada por Deus, Abimeleque vai queimar vocês, vocês vão queimar Abimeleque. E é o que nós vamos perceber aqui por essa parábola. Mas vamos lá, primeira coisa, a oliveira, né, que produz o azeite, que tem um símbolo de unção, de luz, de consagração, que unge os reis, que unge os profetas, que é usado no templo, o azeite, né, para manter a lamparina acesa, que é usada com a unção dos objetos sagrados. E aí nós vamos perceber isso. Depois, a figueira, que traz uma visão para nós de doçura, né? Que é uma vida pacífica e produtiva. Também não quis reinar. Depois, a videira, que produz o vinho, a alegria, né? Que simboliza a aliança. Agora, aqui nós vamos ver essa sarça, né? Esse espinheiro, que é ungido rei naquilo que é a parábola contada por Joatão, uma parábola profética. É um arbusto que é seco, ele é infrutífero, ele é perigoso e ele traz aqui a imagem de líderes vazios, perigosos, arrogantes, destrutivos. Eu dizia no estudo anterior, né, que a egolatria, que essa realidade de apresentar-se a si mesmo, ela tem essa característica. Então, um líder que é vazio, arrogante, ele é perigoso, ele é destrutivo, ele é capaz de destruir os seus irmãos e até mesmo aqueles que pensam diferente dele, que muitas vezes se colocam numa posição de questionamento diante de certas atitudes. E é exatamente isso que está sendo aqui denunciado, né? Já as árvores frutíferas, elas representam os líderes justos, os líderes santos, aqueles que são realmente eleitos, que não se rendem aos maus líderes, né? Não se rendem, são escolhidos, são bons, mas os maus líderes, eles são escolhidos quando os bons, eles se omitem e o povo perde o discernimento. Às vezes a gente olha muitas características, até mesmo capacidades para liderar, e agora vamos entrar no contexto religioso, mas quando o coração é soberbo, vaidoso, orgulhoso, egolátrico, aquele mau líder não serve. E às vezes é preciso escolher pela santidade, pela justiça, pela unção. Às vezes você olha para a pessoa, não é nem tão capacitada, mas ela é justa, ela é santa, ela é alguém que vive uma vida profética, e isso faz toda a diferença. É exatamente essa denúncia que Joatão está fazendo. Abimeleque, ele usurpa, né, o reinado. Ele não é colocado por Deus ali. Ele é um usurpador, ele é um enganador, ele é alguém que se aproveita daquela situação e ele se coloca. Mas aqui a gente vai perceber, né, que Deus começa a agir e semeia, permite que seja semeado ali um espírito de desordem, de confusão, e já começa aqui Abimeleque e os habitantes de Siquém se estranharem. Os habitantes de Siquém já começam a se rebelar contra Abimeleque, porque Deus vai corrigir aquilo que não está certo. E é sempre assim que acontece na nossa vida.
vamos lá. Qual é a mensagem que nós podemos colocar hoje? Não podemos nos calar diante da maldade, da injustiça e da falsidade. Os maus líderes assumem postos de liderança e importância porque os bons se omitem e, por isso, o povo se perde por falta de discernimento. Temos que nos posicionar diante do mal. Ao mesmo tempo, devemos buscar a justiça, a fidelidade a Deus e a santidade, para que, dentro da escolha de Deus em nossa vida, possamos liderar com unção, justiça e amor. Os líderes que Deus escolhe precisam ser assim. Precisam ter unção, justiça e amor aos seus liderados. Se Deus colocar na liderança em algum lugar, seja ele fora, seja ele dentro da igreja, é dessa maneira que você deve liderar, com unção, com justiça, com amor. Porque é assim que Deus trabalha aqueles que são dele. Mas também nós devemos alertar as pessoas quanto aos líderes maus. Não podemos nos omitir diante daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que o nosso coração percebe, daquilo que é evidente. É exatamente o que Joatão faz. Ele vai ter que se esconder, porque ele vai ser perseguido por Abimeleque, mas ele vai lá e dá o recado. Não é vontade de Deus. A gente não pode se omitir. O povo se perde por falta de conhecimento, de discernimento, e muitas vezes faz as escolhas erradas diante daquilo que é aparente diante dos olhos dele, mas precisa ficar evidenciada a verdade diante dos seus ouvidos, diante daquilo que nós devemos ensinar e mostrar. Você, na sua casa, como líder, como pai, você mãe, você precisa buscar exatamente isso, a justiça, pedir a unção de Deus para aquilo que é a sua liderança dos seus filhos, mas também liderar com amor, com firmeza, com verdade. É dessa maneira que nós vamos agradar o coração de Deus. Vamos rezar? Senhor, em primeiro lugar, não permita que nós sejamos omissos diante da injustiça, diante do mal, diante daquilo que não te agrada, diante da percepção e da clareza que muitas vezes o Senhor nos permite viver em relação a tantos líderes que se apresentam, mas que não estão na unção, não estão na justiça, não estão na sabedoria, não estão vivendo aquela que deve ser a sua vontade e fazem sempre escolhas erradas. Conceda a mim e aos meus irmãos, que agora estamos rezando essa graça, de nos posicionarmos diante daquilo que é injustiça, diante daquilo que é mentira, diante daquilo que, Senhor Deus, é prejuízo para o seu povo. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, se o Senhor tem para nós um encargo de liderança, faça com que nós caminhemos na justiça, na fidelidade, no amor, na firmeza, na verdade, para que, assim, a unção do Senhor possa transbordar na nossa vida e nós façamos tudo segundo a sua santa vontade. Amém. O que nós precisamos escolher, meu irmão, minha irmã, é a vontade de Deus e sermos firmes nela. Assim, nós agradaremos ao coração de Deus, mas também não podemos nos omitir diante daquilo que é a verdade. Inclusive, é uma obra de misericórdia ensinar a verdade, mostrar com clareza o erro para aqueles que nós tivemos a oportunidade. É um serviço que nós prestamos diante de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.